O espírito, quando no seu estado de, ou melhor, quando o espírito anima um corpo de homem ou de mulher, ele tem por experiência esse animar desse corpo, vamos dizer assim. Ele vai adquirir experiência no animar desse corpo de homem ou de mulher. A doutrina espírita, ela mostrou, junto à experiência, a pesquisa metódica, que o espírito, ele não tem sexo, ele tem forma humana. Infelizmente, nessa concentração de ideias que dizem ser espírita e que na verdade não lançaram que, junto à ideia de André Luiz, que o espírito tem sexo no mundo real, né? Vamos dizer assim. E os espíritos mostraram, por pesquisa, por método, que o espírito não tem sexo. O espírito, ele é espírito. Ele é uma chama, né? Ainda não sabemos, na verdade, qual é a forma realmente que esse espírito toma depois de estar puro. Os espíritos dizem que a forma humana, ela é o natural, claro. Agora, o que a gente traz para a reflexão é essa questão do espírito estar no corpo de homem ou de mulher. Por quê? O espírito necessita adquirir experiência. Se o espírito ficar o tempo todo reencarnando como homem, ele não saberá qual é a experiência que tem em viver como mulher. E assim sucessivamente. Então, o espírito tem a necessidade de tomar um corpo tanto de homem como de mulher. Saindo desse estado, ele é espírito sem o órgão genital, né? Mas com sua forma humana. O espírito, estando no corpo de homem, ele traz todo o desenvolvimento perispiritual desse aspecto masculino, porque ele vai deparar-se com as dificuldades e com a dureza, ao qual necessita de uma força bruta, o espírito, de uma força bruta que ele vai tomar, ou melhor, que ele vai animar esse corpo. Daí se segue que o espírito também no corpo feminino, ele tomará todo o aspecto e a sutileza que esse corpo tem. Daí é que vem, cada espírito está exercendo o papel mediante ao corpo que está animando. Daí também a gente pode avaliar o seguinte: as dificuldades que se tem do espírito se desenvolver não é pelo fato da sua sutileza física, mas ou a falta de evolução, ou um comprometimento do próprio espírito moralmente, porque vê-se que nesse país chamado Brasil, a mulher, tanto no islâmico, a mulher é tida como um ser desprezível. O islamismo toma a mulher como um ser desprezível. Aqui no Brasil, a mulher é tida como uma manifestação sensual. Ela tem que ter bunda grande, peito grande e cabelo comprido. E a cabeça vazia, né?
Porque ela tem que mexer muita bunda e sacudir muitos cabelos. Então, se ela não tiver esses dois atributos, que com o tempo vai cair, porque a lei da gravidade cai tudo, né? Ela perde o seu valor, ela não tem nenhum valor. E as mulheres, muitas delas, ainda com essa ditadura da sexualidade, estão deixando-se levar, e o enriquecimento intelectual pouco se vê. Tanto sim que muitas, não é um estado preconceituoso, eu estou aqui mostrando que o espírito, ele não está preso a nenhum dos dois corpos por estar animando ele. Ele é um ser progressista, ele é um ser de evolução. Então, estando no corpo masculino ou no corpo feminino, ele tem por obrigação desenvolver o intelecto, porque só desenvolvendo o intelecto é que o homem progride, não tem outro meio, né? A moral, ela não acompanha o intelecto, mas o homem desenvolvendo o intelecto, as possibilidades maiores dele desenvolver a moral é muito grande, né? Porque a ciência, ela não está destituída do progresso. E tudo em nós é ciência, tudo em nós é um desenvolvimento científico. Não é essa ciência que nós vemos aí, mas é a ciência universal. A proporção que o homem se desenvolve, o espírito se desenvolve no corpo de um homem e de uma mulher, saindo do estado primário, que é esse, lavar, cozinhar, passar, cuidar de filho, cuidar de marido e trabalhar, isso é o estado primário. Ele passa a absorver outros conhecimentos que dará a ele, que muitas das vezes a gente vê aí como estatística de vida. A mulher, enquanto cria os filhos, ela se sente uma criatura em atividade. Quando ela não tem mais esse aspecto primário, ela se sente um ser inútil, porque ela viveu tanto tempo presa a esses ditames primários que ela desconhece outro progresso. A mesma coisa o homem, ele se prende tanto ao trabalho físico que quando chega o tempo dele se aposentar, ele não conhece outra atividade a não ser o trabalho de aquisição, né, econômica. Ele não conhece outra atividade, ele não sabe desenvolver outra atividade, porque toda a sua vida, 20, 30, 40 anos, ficou preso a esse aspecto físico e não buscou se intelectualizar, se desenvolver em outros aspectos. Tanto sim que a situação primária nossa, ela tem consequências. Porque quando nós ficamos por muito tempo presos a essas atitudes, nós nos tornamos escravos dela, e quando nós entramos em estado de depressão. Porque não tem mais os filhos para cuidar, nem o marido, nem a casa, né? Vai se prender aqui. Se durante toda essa vida não buscou outras atividades que a levasse a um desenvolvimento intelecto-moral, né? É por isso que eu não sou contra as pessoas fazerem um trabalho social, eu sou contra a irracionalidade do exercer desse trabalho. Porque na verdade, se dedicando a ensinar. Kardec fez tanto isso, tantos outros homens, né, mulheres, fizeram tanto isso. Ensinar alguém, né, a didática, ensinar uma profissão, se doar a alguém, é benéfico para o próprio espírito. O espírito sai do estado primário que vive, né? É um trabalho além daquilo que ele faz todos os dias. E com o tempo, ele vai achar-se sufocado. Então, eu não sou contra a quem quer que seja fazer um trabalho voluntário, desde que ele tenha consciência que essa voluntariedade não pode ser voltado para a exploração de políticos, mas tendo a consciência de buscar se esclarecer para não se escravizar, porque a bondade
sem o esclarecimento é uma escravização. Porque a bondade, ela tem que ser acompanhada do bom senso. Você não pode ser bom sem usar a razão, porque nego acaba lhe escravizando, tomando você como um ser abestalhado, né? Irracional. As duas ideias têm que estar juntas. Então, fazer um trabalho voluntário é ótimo, é bom, desde quando você tem a consciência de que a voluntariedade está voltada para a questão da fraternidade, de fazer ao outro o que quer que o outro lhe faça. Não é verdade? É, o que quer que o outro lhe faça. Você sai do primitivismo, da ideia primária, de só olhar para a família, né? E começa a desenvolver sentimentos por outras pessoas. Porque a família, ela não se enquadra dentro de um círculo restrito. Ela se enquadra dentro de uma ideia elástica. Agora, claro, de acordo com a evolução do espírito. Porque no mundo de provas e expiações, a família, ela é um laço que ainda escraviza. Muitos entes queridos estão escravizados uns aos outros nesse conceito familiar, porque há um grande progresso na questão do homem buscar unir-se com outro numa união estável. Sim, é um progresso, mas ele deixa de ser um progresso mais elástico quando ele se prende a esses seres como se fossem os únicos seres que ele vai conviver por toda a eternidade, que não é. Nós iremos viver com diversas criaturas, teremos várias mães, vários pais, vários irmãos, enfim. Nós somos criaturas de uma sociedade imensa. Os laços continuarão de acordo com a simpatia e o sentimento de cada um. E a evolução. Porque já convivemos com espíritos que eles já se encontram em um estado tal que eles não têm mais por nós a mesma simpatia familiar que ele tinha quando vivera. A sua simpatia agora está aliada à questão de fraternidade, de ajuda para com todos. Eles não têm a ligação de um bico um para com o outro, mas têm a ligação de entes irmãos. Então, esse esclarecimento que o Espiritismo dá na questão do espírito estar animando o corpo de homem e de mulher, que muitas das vezes a gente vê espíritos que manifestam um estado tal de querer ser mulher estando no corpo de homem, que ele altera o seu corpo perispiritual. Há uma alteração até orgânica que esses espíritos causam no seu próprio corpo, tanto de homem como de mulher. Eles não aceitam. Muitos nós vemos a questão do machismo, né, imperante, atribui à mulher ser um ser tão fragilizado que ele não admite e transforma aquele corpo feminino em um corpo masculino. Quem fala muito nessa questão é Leon Denis, né? O homem imprime essa ideia de tal forma que ele altera todo o seu sistema orgânico, né? E se torna uma criatura no corpo feminino, porém com os aspectos masculinos. Também no aspecto masculino com o corpo eminentemente feminino. Nós temos esse poder, nós temos essa energia, né? De transformar de alterar, porque nós não transformamos, nós alteramos o nosso corpo perispiritual, dando as características que nós queremos, né? Outra questão é as químicas que muitos espíritos, estando no corpo feminino, injetam no seu corpo para dar uma transformação tal de uma beleza que não está no seu corpo perispiritual. E aí acaba apodrecendo
todo esse organismo que ao longo do tempo vai mostrar as consequências por uma beleza que ela não construiu. A beleza ao qual esse povo procura é uma beleza de apodrecimento do seu corpo, porque o excesso de química no físico leva as células a apodrecer, as células não suportam e quando chega um momento explode tudo por dentro. Não só as químicas que se injetam, mas as químicas dos cabelos, das unhas em excesso, das peles tão bem cuidadas que perdem até a proteção natural que temos, diante de tantos cuidados para ter uma beleza que o homem ainda não tem, não comporta ele, pelo seu estado de inferioridade. E aí ele acaba apodrecendo todo esse sistema orgânico, perispiritual, que ele terá o trabalho de reconstruir ao longo das sucessivas reencarnações. É por isso que a gente vê crianças, né, com problemas dramáticos. O que aquilo é feito de quê? Né? E até adultos mesmo, quando chega a determinada idade ou determinado tempo, o corpo já não suporta aquela química o tempo todo, injetada, tanto de forma exterior como de forma interior. Então, o excesso que o homem traz para a sua vida é a consequência dos males que ele sofre. Né? Não é na lei divina errado nos cuidarmos. Não é, a lei não estabeleceu isso. Mas o excesso que as criaturas, que nós, porque hoje não fizemos hoje, mas fizemos ontem. Tanto sim que as alergias, né, as coceiras, enfim, toda a questão de desequilíbrio orgânico que nós temos é o fator do excesso. É o excesso que nós cometemos. Hoje não fazemos mais porque o organismo não suporta. E aí, claro, optamos por ter saúde do que, né, fazer. Mas esses que não sentem, que ainda não sentem mesmo, né, as consequências virão. Então, o espírito sai da sua rota de equilíbrio, de evolução, de melhora, para entrar numa roda de desequilíbrio, onde ele leva esse corpo, aí que aqui eu estou lembrando, a questão do álcool. Muitas criaturas, passou uma reportagem a semana passada, de uma pesquisa, não sei se foi nos Estados Unidos, se foi aqui, que eu não peguei direito, só peguei assim, já no final, que a criatura grávida, sendo ela usuária de droga, quando ela injeta ou fuma, o feto, ele expressa a sua indignação. Aí mostrou o feto fazendo uma cara feia terrível, porque a mãe estava usando droga. Quer dizer, as consequências, como muitos acham, não é só de vidas passadas, não. É de hoje. Imagine uma mulher, né, ingere álcool o tempo todo. Imagine uma semana inteira, ou melhor, os finais de semanas, em meio a 30 dias, ingerindo álcool. Que consequência terá no corpo dessa criatura? Que consequência? O ressecamento desses órgãos de forma perispiritual, né? As lesões das mais diversas. Isso é tanto no espírito animando o corpo de homem como de mulher, porque tem assim, porque é homem, coisa nenhuma. Porque ele vai ter que reencarnar como mulher, ou ela vai ter que reencarnar como homem. Essas consequências não vão desaparecer, né? Ficará lá no seu corpo perispiritual.
E aí neguinho vem com seus ideais, que é natural, e aí passa a fazer, né, os seus tratamentos, que muitas das vezes são mais frustrantes do que realizador. Aonde é que está a resposta dessa situação? Nos comportamentos. Eu bebo socialmente. Não existe bebida social. Existe bebida naturalmente, você bebe. Bebeu, meu amigo. Nunca. Os médicos que dizem que o álcool, né, ele tem que ser ingerido por organismo, ele é cachaceiro tanto quanto quem bebe. Porque nenhuma pessoa no seu estado consciente vai achar que o álcool faz parte do equilíbrio de ninguém. Não faz parte do equilíbrio de ninguém. Porque o álcool, ele é uma substância etílica, né? Ela é uma substância já trabalhada. Não é uma substância que você tira da própria natureza, que já está lá. Deus é infinitamente inteligente. É uma transformação daquela substância que vai causar sérios danos, tanto físico como perispiritual. As lesões das mais diversas, as consequências são funestas, né? Então o espírito, tendo a consciência de que o seu progresso, ele é intelecto e moral, ele não vai palmilhar por esses campos, que ele só vai adquirir situações das mais sofridas. E claro, tendo a consciência de que ele é espírito, de que ele vai animar vários corpos, ele criará para ele situação melhor. Até porque as energias são criadas no nosso corpo por intermédio das ideias. E as ideias, elas são revolucionárias de acordo com o trabalho do espírito. Não existe transformação nem revolução em nós sem que não seja por intermédio do estudo. Ninguém vai adquirir situação e nem conhecimento sem que não busque os livros, seja ele didático, seja ele espírita, mas busque os livros. Porque conhecimento é a diretriz do espírito. No mundo dos espíritos, a condução é pelas ideias. Então, quando o espírito desencarna aqui ignorante, analfabeto, ele está analfabeto, ele está ignorante. Vale lembrar que o analfabetismo é uma deficiência física, né? Criada pelo espírito que reflete no corpo. Não é que o espírito é analfabeto, mas a limitação que esse espírito tem é fruto da sua falta de trabalho. Tanto quanto o espírito que tem esse conhecimento é fruto da sua dedicação, do seu trabalho, da sua busca. Ninguém galga posição boa ou ruim sem que não tenha trabalhado para isso. Se o espírito ele é científico, ele lutou para pesquisar essa questão científica, né? Se ele é filósofo, ele lutou nesse campo científico para adquirir esse meio. Se ele é religioso, porque ele buscou a religião como norma de vida, ele vai mudar de uma hora para outra? Não. As ideias não se transformam de uma noite para o dia. As ideias se transformam mediante a busca de cada um. E ela tem que estar associada ao sentir e ao querer. Porque ninguém vai mudar porque o outro quer sem as percepções necessárias. Isso é ilusão. Você tem que perceber e querer sentir. É a mesma coisa do trabalho espiritual. Se você leva 15, 20, 30 anos sentado na cadeira, só ouvindo, paciência. Que progresso você teve ao longo dessa? Nenhum. Você só fez ouvir. Até porque o progresso se faz em busca de livros. Você não tem respaldo para questionar nada, porque você não estuda nada. Como é que você vai questionar se você não tem respaldo de estudo? É a mesma
coisa dos trabalhos. Os trabalhos se transformam mediante a busca de esclarecimento ao estudo. Como é que você vai transformar um trabalho só esperando que os espíritos venham lhe dizer qualquer coisa? Os espíritos vêm dizer, mas o progresso maior é seu. Os trabalhos espirituais, eles têm dois aspectos a ser estudados: o encarnado e o desencarnado. Os dois se aliam. Se o encarnado estuda e o desencarnado não quer nada, o desencarnado se vai. Porque, sendo ele uma criatura que não tem tempo a perder, ele não vai ficar atrás de desencarnado que não pega no livro para nada. Né? Só quer que os espíritos venham falar o quê? O quê? Não tem o que falar. É por isso que vemos muitos trabalhos que não saem da mesmice. Médico que não sai da mesmice. Não está buscando nada. Não está buscando se esclarecer. Não está buscando os livros como diretriz para a sua vida e para o que ele faz. Porque aqui, minha gente, vale lembrar o seguinte: cada um damos a nossa cota de contribuição. O homem, quanto mais esclarecido, mais ele alavanca o progresso. Isso é fato. Porque ele tem respaldo, ele tem material para explorar intelectualmente. Fora isso, ele continua na mesmice. É por isso que o espírito, enquanto homem ou mulher preso às ideias primárias, ele continua fora do corpo com as mesmas ideias primárias. Vou cuidar de minha família, vou cuidar de minha casa, vou trabalhar. Muitos espíritos ainda estão vivendo essa mesma realidade física. Muitos deles não têm nem consciência que estão desencarnados. Não tem. Chega a hora, vai para casa, vai para o trabalho, volta. Muitos relatos estão aí, até o dia em que se manifestam em uma instituição física, numa instituição espiritual, uma instituição espírita, e se deparam com a realidade de que não estão mais reencarnados. E aí vem o choro e o ranger de dente do desespero, que antes não percebera que estava fora do corpo, a não ser, vez por outra, que ele busca se comunicar com seus entes queridos, e esses entes queridos nada veem, nada percebem, nada ouvem. E aí acaba esse ente querido espírito, que está na condição de espírito, interferindo na vida desses encarnados, que é o que Kardec deu o nome de obsessão. E aí não se sabe quem é que está por detrás, quando na verdade é o próprio espírito que conviveu com esses encarnados que está manifestando a sua raiva, a sua fúria, a sua insatisfação por ninguém estar lhe ouvindo. E aqui a gente